Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção do nosso livro didático de ciências, tá bom? Das páginas 20, 21, 24 e 25. Então, abram o livro didático de vocês nas páginas 20, 21, 24 e 25. Leia o poema Mar e em seguida faça o que se pede. Mar. O mar é lindo e gozado, a gente entra doce e sai salgado. Letra A. Complete a afirmação a seguir. A água do mar é salgada porque nela há sais minerais. Qual palavra que se encaixaria aqui, né? A gente encaixar aqui a palavra dissolvidos. Lembrando que esses sais minerais dissolvidos na água que dão, né, que salgam a água e fazem com que a gente sinta o gosto salgado. Letra B. Cite dois outros exemplos em que a água atua como solvente. Nós temos vários exemplos, né? Vocês podem citar dois exemplos de alguma coisa que a água consegue diluir, né, se tornando solvente. Aqui tem algumas sugestões para vocês, como mistura de água e açúcar, mistura de água e sal, o sangue, a seiva de plantas e etc, tá bom? O exemplo fica a critério de vocês. O sabão é uma substância que reduz a tensão superficial da água. Nesse caso, o que acontecerá se for adicionado sabão a um recipiente com água que contém um clipe flutuando em sua superfície? O que vai acontecer, né, gente? Se a gente colocar um clipe num copo com sabão, tá? E colocar água em cima. O clipe afundará, pois é a tensão superficial da água que mantém o clipe flutuando na superfície. E o sabão reduz essa tensão. Nós vimos sobre essa tensão no vídeo de explicação sobre a questão dos insetos. Aqueles insetos que conseguem ficar sobre a água sem afundar. Lembram disso? Porque eles são muito leves, né? E o clipe aqui, a partir do momento que ele fica com o sabão, tem um contato com o sabão, ele perde essa tensão e não consegue ficar na superfície da água, portanto, ele vai afundar. Na número 3, as ondas sempre carregam um pouco de areia da praia, mas logo a areia se deposita no fundo do mar, não ficando misturada com a água da mesma forma que o sal. Por que isso acontece, gente? Porque a areia do mar não é dissolvida pela água. Acontece que a areia não é solúvel em água, portanto, mesmo que ela tenha contato com a água, se misture com a água, ela não dissolve e permanece, né? Os grãozinhos de areia permanecem ali. Número 4. Leia o texto e descubra o que pode estar presente na água das chuvas. A água da chuva é potável? Depende. Em uma cidade grande, a chuva tem vários contaminantes. No campo e nas florestas, ela é mais limpa, diz a química Adalgisa Fornaro, da USP. Mas não existe chuva pura, composta só de água, em nenhum lugar do mundo. A razão é simples. Quando as gotinhas se formam, elas reúnem um pouco de tudo que está na atmosfera ao redor. Assim, o coquetel chuvoso tem água, é claro, mas também partículas sólidas e gases. A chuva do campo costuma ser rica em cálcio e potássio vindos do solo. No litoral, os temporais devolvem o sódio que evaporou com o sal da água do mar. Nas cidades, quando a chuva cai, minúsculos grãos de poeira e de fuligem, aquela fumaça preta ou até mesmo vírus e bactérias, podem vir de carona nas gotas. Agora, na letra A, ele pede que grife no texto o trecho que apresenta um exemplo da água como solvente. Então, aqui no nosso texto, a parte que fala, né, desse poder de dissolver que a água tem, ó. Quando as gotinhas se formam, elas reúnem um pouco de tudo o que está na atmosfera ao redor. Assim, o coquetel chuvoso tem água, é claro, mas também partículas sólidas e gases. É aqui que nós vemos que a água, né, ela consegue diluir esses outros componentes que, quando, né, se transformam em chuva, elas caem junto com a parte da água. Então, vem a água e também partículas sólidas e gases, tá bom? Letra B. De acordo com o texto, por que é importante evitar a poluição do ar para preservar a qualidade da água?
Com o ar poluído, a quantidade de partículas fuligem e micro-organismos que podem se dissolver na água da chuva é maior. Gente, em cidades grandes, né, muito poluídas, o que evapora de água com poluentes é muito grande, essa mesma água que retorna depois como chuva, né? E isso vai depender de cada região. A água, quanto mais pura ela subir evaporando para as nuvens, para formar as gotículas de chuva, mais pura ela desce, tá bom? Então, por isso que a poluição do ar, para preservar a qualidade da água, é tão importante. Se o ar for muito poluído, ele sobe, evapora poluído e faz com que a chuva que retorne também esteja poluída. Letra C. Explique quando a água pode ser considerada potável. Quando está livre de poluentes e agentes causadores de doenças, como vírus e bactérias. E é justamente por essa causa que a água ela é tratada antes de chegar na casa de todos nós, tá? Então a água pode ser considerada potável quando ela não possui poluentes e causadores de doenças, tá bom? Depois de ser tratada. Letra D. Cite exemplos de onde podemos encontrar água potável em nosso dia a dia. Nós temos a água da torneira, gente, que é potável, né? Quem tem encanamento, tá? Nas cidades, a água é tratada para chegar na casa das pessoas, não é isso? Então, o que sai da torneira, pois foi tratada antes de ser distribuída à população. E a água filtrada e água mineral que nós consumimos, tá bom? Na página 24, lápis na mão, complete as frases a seguir com as palavras em destaque. Nós temos as palavras solidifica, que como nós já vimos é o que? Quando o que é da água se torna sólido, tá? Igual o gelo. Evapora, que é o vapor, o gás, tá bom? E condensa, tá? Que é a parte líquida, tá bom? Então vamos colocar aqui nas frases. A roupa colocada no varal seca porque a água evapora. Como que a nossa roupa seca no varal? A água que está na roupa, ela evapora, por isso a roupa depois fica seca. Letra B. Após o banho, o vapor d'água adere a superfícies frias, como o vidro, e condensa, é aquela aguinha que fica grudada no vidro quando a gente acaba o banho, né? Ela fica em forma líquida e se condensa a uma superfície. E a letra C. A água colocada no congelador se solidifica, ela fica sólida, como que é no caso do gelo. Número 2. Leia a notícia e responda as questões a seguir. Evidências da presença de água líquida em Marte são descobertas por pesquisadores com uso de radar. Pesquisadores italianos anunciaram que há indícios de presença de água líquida em Marte. Segundo dados coletados por um radar da Agência Espacial Europeia, ESA, há um reservatório de água líquida repousando abaixo de camadas de gelo e poeira na região polar sul do planeta vermelho. A letra A, da página 25, a vida como a conhecemos depende da existência da água líquida. Qual é a relação das evidências identificadas em Marte e relatadas da notícia com a possível presença de seres vivos nesse planeta? A presença de água líquida em Marte indica que podem existir organismos vivos semelhantes aos que conhecemos, né? Levando em consideração que a gente precisa, que os seres vivos precisam da água para sobreviver, um outro planeta onde se encontra água tem a chance também de ter algum tipo de organismo vivo. Na notícia são mencionados 2 estados físicos da água. Quais são eles? Na notícia é citado, gente, a água no estado líquido e no estado sólido, no caso, o gelo. Número 3. Em seu ciclo na natureza, a água passa por várias mudanças de estados físicos e também de um local para o outro. Sobre esse assunto, relacione as 2 colunas. Então, nós temos aí, evaporação, condensação, precipitação, infiltração, solidificação e absorção pelas plantas. Então, situações onde a água se encontra, tá bom? Então, agora nós vamos fazer a ligação entre as palavras, os termos e como é a característica, como aquilo funciona. A primeira, a água das nuvens também pode chegar ao solo na forma de neve ou granizo, que são formados por água no estado sólido. Então, ocorre a solidificação.
A água que estava acumulada nas nuvens cai na forma de chuva, então há uma precipitação. Quando ela cai, faz um movimento de volta e cai como chuva. Com o calor do sol e a ação do vento, a água presente em rios, lagos, mares e na superfície do solo passa do estado líquido para o gasoso, indo para a atmosfera. Este processo a gente tem o nome de evaporação. A água presente no solo é absorvida pelas raízes das plantas, garantindo sua sobrevivência, portanto, a absorção pelas plantas. A água que evaporou passa para o estado líquido, formando as nuvens. Então, nós temos a condensação. E a água da chuva é absorvida pelo solo e pode formar aquíferos, que é a infiltração. Entre os processos citados na atividade anterior, escreva os números que correspondem a mudanças de estados físicos da água. De todos aqueles citados, nós temos a mudança de estados físicos da água, quais? O número 1, número 2, 3 e 5, que é a evaporação, condensação, precipitação e solidificação. Vamos brincar? O ciclo da água é um processo dinâmico que ocorre o tempo todo. Destaque os discos presentes no material de apoio, siga as orientações do professor e explore como esse processo ocorre. Isso aqui é uma sugestão de brincadeira para que vocês possam fazer, tá bom? Você deve destacar os discos nos locais indicados. Aqui é o que vocês vão encontrar no material de apoio, tá? Aqui vocês têm uma espécie de grampo de papel. Vocês vão destacar estes dois círculos, tá bom? Que eles terão que se unir. Essa parte aqui, onde tem precipitação, condensação, evaporação e corpos d'água, vocês devem preencher os espaços aqui com as características de cada um, tá bom? Depois que vocês conseguirem destacar, tá, os dois, vocês vão escrever as definições novamente, ó, fazer a descrição do que é condensação, precipitação, corpos d'água e evaporação. Vocês vão descrever o que cada um é e depois vão fixar, tá, este disco sobre este disco aqui. Esse disco de baixo é o disco que vai girar, tá bom? E aí nós vamos perceber o que? A relação que tem com as imagens aqui, ó, a chuva caindo, nuvens, sol, tá? Ao que está acontecendo aqui, a característica de cada um, tá bom? Na tutoria vocês me falam se conseguiram, se conseguiram fazer o disco, tá? Se conseguiram montar o disco, pra gente ver se vocês conseguiram entender também como ele funciona, tá bom? Aí quando girar o disco, vocês giram o disco de acordo com o que vocês estão vendo nesta imagem aqui. Esse disco vai ficar por cima deste disco, certo? Uma boa correção para vocês, tá bom? Fiquem quietinhos em casa, né? Façam as atividades e as dúvidas vocês guardem para a nossa próxima tutoria, tá bom? Até breve!